Graças e paz, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está no livro de Mateus. E aí a gente vai construir junto uma ideia, um entendimento. Está no livro de Mateus, capítulo 16. E o versículo é 15. Então Jesus interpelou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento o Senhor está perguntando aos discípulos quem ele era para os discípulos. Se era Elias, se era João Batista ou algum profeta. E Pedro prontamente, como sempre, toma a frente do grupo de discípulos e se prontifica em dizer: Não, tu és o Messias, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Senhor. E ali nós vamos ver na sequência, né, que a igreja de Cristo, né, a igreja de Cristo edificada sobre essa declaração de Pedro, né, porque nós vamos ver que edificaremos a nossa casa sobre a pedra que é Jesus. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é que mais à frente, em nova conversa, Jesus vai dizer que é chegada a hora do sacrifício, né, que está predizendo o sacrifício, que ele vai acontecer, e aí Pedro vai falar assim, né, Mateus 16 ainda, e virando-se, Pedro, 22, Pedro, porém, chamando à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E olha o que Jesus vai dizer para Pedro. E virando Jesus a Pedro, repreendeu: Para trás de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. E aqui é muito interessante que, há pouco tempo antes, Pedro reconhecia Jesus como Messias, e logo depois dizia que, não, Senhor, esse sacrifício não vai ser necessário, sem entender a grandiosidade desse sacrifício, sem entender que a salvação só aconteceria por meio do sacrifício de Jesus naquela cruz por nós. E o que eu quero refletir com vocês é a nossa vida com Cristo, né? Porque nós vemos Pedro numa pesca milagrosa, em obediência à palavra de Jesus, ele vê o milagre. E ali ele se coloca de joelhos, se prostra diante do Senhor e diz que ele não é digno de estar ali porque ele é um pecador, né? Logo depois, né, mais à frente, Pedro diz que Jesus é o Messias. Logo depois, Pedro diz que não seja feito dessa maneira, mas que possamos proteger a Jesus, ou seja, ele repreende a Jesus nas suas palavras. E logo depois nós vamos ver Pedro negando a Cristo, não é? Quando ele vai ser preso para ser interrogado e logo depois crucificado. E somente depois que o Pedro entende o sacrifício vivo de Jesus por nós e que chora amargamente, a palavra vai dizer que ele chora amargamente, ou seja, que ele se arrepende, ele vai viver o verdadeiro evangelho. Ele vai entender o sacrifício de Jesus na cruz. E ele vai, no dia da sua morte, dizer que não é digno de ser crucificado na mesma posição que Cristo foi crucificado. E ele vai ser morto em nome de Jesus, de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. Então, o que eu quero refletir com vocês é como está sendo a nossa vida com Cristo. Ela oscila quando as coisas não acontecem da nossa maneira. Nós queremos largar tudo porque Deus não nos deu o que nós pedimos. Nós queremos largar a igreja porque algum irmão nos incomodou e nos afrontou dentro da própria igreja, ou que as coisas não aconteceram do jeito que nós imaginávamos. O fato é que o relacionamento com Cristo exige renúncia, exige arrependimento e exige constância. Olhar para o sacrifício de Jesus todos os dias naquela cruz deve e é aquilo que nos faz entender de onde nós fomos tirados, né? Recentemente eu falei que esse sacrifício de Jesus na cruz me libertou das minhas convicções ideológicas. Tudo que eu achava que era certo foi jogado fora através da revelação de Cristo na minha vida. Tudo aquilo que eu achava que era correto, Jesus lançou fora com o seu amor, com o seu sacrifício, e nos mostrou que existe uma vida eterna somente para quem crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. E a palavra do Senhor vai dizer que somente será salvo aquele que permanecer até o final. Permanecer na fé, permanecer no amor, permanecer em Jesus. Então eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua tribulação do momento, mas eu quero dizer que você não oscile na sua vida e no seu relacionamento com Cristo. Mantenha-se firme no olhar para o autor e consumador da tua fé, porque ele é capaz de maravilhas. E assim, o Evangelho nos chama a renunciar tudo aquilo que o mundo nos oferece, que nós possamos ser como os peixes que nadam contra a maré, e não aqueles peixes que estão mortos, que qualquer correnteza ou que qualquer maré leva para onde entender. Essa palavra que eu queria compartilhar com vocês nesse dia de hoje. Um grande abraço
Fiquem com Deus.